Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. Hoje nós vamos continuar nossas exposições semanais. Nessa semana foi normal, foi no sábado. Ontem nós falamos sobre um pequeno estudo bíblico e hoje continuaremos a ver a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, agora na parte das virtudes. Nós já começamos uma introdução geral na semana passada. Hoje vamos falar das virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade. Tem uma discussão porque teologal, fé e esperança é mais ou menos fácil de se explicar. Fé é a fé em Deus, então Deus é teologal, e esperança na salvação eterna. E a caridade vem do amor, mas é de um amor mais elevado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A caridade é algo mais ligado à virtude, é ligado à disposição para ajudar ao outro, ter amizade, ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda, mas ter amizade com Deus. Deus é tentar entender o que Ele quer de nós, né? E os nossos irmãos é tentar ajudá-lo, ajudá-los. Seria caridade, os irmãos próximos e os irmãos distantes, e mesmo quem não é irmão, né, até os inimigos. E as virtudes teologais, dentro daquela questão que nós colocamos, que a virtude é uma potência que se transforma em ato, em hábito. As virtudes teologais, elas, principalmente fé e esperança, elas são bem restritas à potência, né? Elas fazem desenvolver um sentimento interno que por si só já basta para se configurar a virtude. É claro que reflete nos atos todos, a pessoa sabe que aquela pessoa é uma pessoa de fé, vai na missa, vai num culto, vai numa reunião cristã, então expõe a sua fé, mas isso não quer dizer que interiormente ela tenha, mas quando você conhece o dia a dia da pessoa, você vê que é uma pessoa boa, como todo mundo fala, né? E uma pessoa que passa por várias dificuldades e nunca desequilibra fortemente, sempre realçando que procura na oração para se salvar, então é a fé. Nós vamos ver o que São Tomás de Aquino indica. Nós já explicamos aqui, ele é da escola da filosofia conhecida como escolástica. Eu não sei o termo, mas frisou bem, no caso dele, que São Tomás de Aquino era professor realmente. Então ele ministrava cursos em uma escola. Eu sempre falo assim, na prática, o livro dele, a Suma Teológica, é como se eu estivesse numa sala de aula e colocasse um tema, como nós já vimos, ele coloca um tema, e cada aluno levanta a mão e dá a sua posição, e depois ele dá a solução. Tem um rito, porque geralmente as primeiras posições são as que concordam com o dizer da questão proposta, e uma posição só, poderia ter mais, né? Mas uma posição só que discorda, e ele dá uma solução. Vamos ver a fé e alguns trechos que orientam. Ele aprofunda muita coisa, muito detalhe, mas aqui nós vamos colocar aquilo que nós achamos interessante.
a fé. No primeiro ele lança a questão, a primeira questão do ato interior da fé. Crer é cogitar com assentimento, ou melhor dizendo, é interrogação. Crer é cogitar com assentimento, em questão por ele colocada. Ele vai ver as respostas e vamos ver a resposta dele. Responde. Cogitar pode ter 3 sentidos. Primeiro, de maneira geral, no sentido de qualquer consideração atual do intelecto, como disse Agostinho, denomina inteligência aquilo pelo qual cogitando entendemos. Eu posso cogitar e parar com o curso, posso cogitar ir para a cozinha de minha casa, posso cogitar mudar o texto, são cogitações diversas. De outro modo, chama-se mais propriamente cogitar a aplicação do intelecto acompanhada de certa investigação. Aí você já determina o que você quer saber, antes de chegar à perfeição do intelecto pela certeza da visão. E é assim que Agostinho ensina. O Filho de Deus não se diz cogitação, mas se diz verbo de Deus. Ora, nosso verbo é verdadeiro quando a nossa cogitação alcança o objetivo da ciência e é por ela tomada. Portanto, o verbo de Deus deve ser entendido sem cogitação, nada havendo nele que seja ainda informação que possa ser em forma. Assim, é um exemplo de Santo Agostinho de uma cogitação mais certeira. E quanto a Deus, Deus não se aceita, a fé não aceita como cogitação. E assim sendo, a cogitação é propriamente um movimento da alma, que delibera sem ter chegado à perfeição pela plena visão da verdade. Mas tal movimento pode ser da alma que delibera sobre intenções universais, o que pertence à parte intelectiva, ou sobre intenções particulares, o que pertence à parte sensitiva. Aí ele está dando a diferença, o que é cogitar em termos universais e cogitar em termos particulares. Por isso, cogitar na segunda acepção é entendida como ato do intelecto deliberante e na terceira acepção como ato da potência cognitiva. Se, pois, se toma cogitar comumente conforme a primeira acepção, a expressão cogitar com assentimento não diz toda a razão daquilo que é o crer, pois nesse sentido também, quem considera as coisas que sabe ou entende, cogita com assentimento. Tomando, porém, cogitar na segunda acepção, compreende-se toda a razão deste ato do crer, que é crer. Entre os atos do intelecto, alguns implicam firme assentimento sem tal cogitação, como, por exemplo, quando alguém considera aquela coisa que sabe ou entende. Mas certos atos do intelecto comportam cogitação incompleta e sem adesão firme, ou porque não se inclinam para nenhum dos lados. Por isso, o ato de crer distingue-se de todos os atos do intelecto relativos à facilidade. Portanto, é próprio de quem crê cogitar com assentimento. Aqui, Santo Agostinho está já nos referindo que a pessoa deve, na questão da fé, deve cogitar sempre. Nós falamos, como é a fé em Deus, deve fazer orações e deve se dirigir a Deus para entender o que Ele quer. É mais ou menos isso que nós entendemos que ele está falando aqui nesse termo, nesse texto. E o crer em Deus são cogitações
universais. Então, elas admitem o cogitar, são cogitações. Porque se o homem tiver certeza da questão de Deus, ele próprio seria Deus, né? E Deus é maior. A realidade de Deus é maior que nós, né? Nós cremos por assentimento, mas sobre a realidade de Deus todos cogitam. Esse é o grande problema hoje em dia de muita gente que perde a fé. Caiu a marcação. Agora, então, nós precisamos ter sempre uma cogitação. O Padre Zezinho, se não me engano, tinha uma frase muito grande: aquele que não duvida, não crê. É isso mais ou menos que São Tomás de Aquino está falando aqui. Porque Deus, na questão de Deus, o conteúdo é maior que o contido. Então, Deus, ele está num salmo, agora não me vem à memória esse fato agora, e o salmo não guardei, mas fala: Deus valoriza aquele de coração sincero. E a pessoa pode ter um assentimento, ter uma fé firme, mas pode cogitar, pode ter suas angústias, que Deus é maior que ele. Aí ele tem que entender esses momentos áridos, essa noite escura da alma, como dizia São João da Cruz. Vamos ver, esperança. A fé é necessária por conta da esperança. A esperança que temos é a esperança, como dizemos no início, numa realidade maior, e esperança na salvação. Então, e depende da fé, é uma coisa interligada com a outra. Aqui nós estamos vendo aqui uma outra Suma Teológica das edições Loyola. Nós temos pouco, essa aqui eu falei que ela é muito extensa, porque ela tem uma parte em latim. A esperança. A esperança é uma virtude, primeiro artigo. Com efeito, diz Agostinho, ninguém usa mal da virtude. Ora, usa-se mal da esperança, porque ela comporta, como as outras paixões, meio termo e extremos. Logo, a esperança não é virtude. Extremos aqui, no meu humilde entender, é bem e mal. Ela completa, você tem esperança no bem e esperança no mal. Segundo, além disso, nenhuma virtude procede de méritos, porque a virtude, Deus a opera em nós, sem nós, como diz Agostinho. Ora, a esperança tem por origem a graça e os méritos, como diz o mestre das sentenças. Logo, a esperança não é virtude. Ademais, a virtude é a disposição do que é perfeito, diz o livro da Física. Ora, a esperança é a disposição do que é imperfeito. Isso é, daquilo que não tem aquilo que espera, é imperfeito. Falta para ele alguma coisa, ele tem esperança de adquirir. Logo, a esperança não é virtude. Respondo. Segundo o filósofo, a virtude de cada coisa é o que torna bom e o que a possui e torna boa a sua ação. Logo, é necessário que onde se encontra um ato bom do homem, neste ato corresponda a uma virtude humana. Ora, em todas as coisas submissas, as regras e as medidas, o bem se reconhece pelo fato de que uma coisa atinge a sua regra própria. Assim dizemos que a roupa é boa, se não vai além daquilo que a medida é devida. Ora, quer dizer, se ela não é muito grande nem muito pequena, tá? Além está aquém também, né?
Ele não fala aqui. Ora, para os atos humanos, como foi dito, há duas medidas, uma imediata e uma homogênea, que é a razão. Outra suprema e transcendente, que é Deus. Por isso, todo ato humano que esteja de acordo com a razão ou com o próprio Deus é bom. Mas o ato da esperança, do qual agora falamos, se refere a Deus. Com efeito, como já foi dito, quando se tratou da paixão da esperança, o objeto da esperança é um bem futuro, difícil, mas que se pode ter. Ora, uma coisa nos é possível de dois modos, por nós mesmos ou por outrem, como está no livro da Ética. Enquanto, pois, esperamos alguma coisa como possível pelo auxílio divino, nossa esperança se refere ao próprio Deus em cujo auxílio confia. E por isso é manifesto que a esperança é uma virtude, pois ela torna bom um ato humano que atinge a devida regra. Ele fala da esperança visa o próprio Deus, mas aqui mais na frente ele vai falar que a bem-aventurança eterna é o objetivo da própria esperança. Como já foi dito, a esperança de que ocupamos reporta-se a Deus, em cujo auxílio confiamos para conseguir o bem esperado. Ora, o efeito deve ser proporcional à causa, portanto, o bem que propriamente e principalmente devemos esperar de Deus é o bem infinito, proporcionado ao poder de Deus, que nos ajuda, pois é próprio do poder infinito levar ao bem infinito. Mas esse bem é a vida eterna, que consiste a fruição do próprio Deus. Mas de Deus não podemos esperar nada menos do que Ele próprio, pois sua bondade, pela qual comunica o bem às criaturas, não é menor que sua essência. Por isso, o objeto principal da esperança é a bem-aventurança eterna. Aqui sobre a esperança. E agora a caridade. A caridade é uma amizade? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a caridade não é uma amizade. Naquele eu voltei a ler, mas as objeções, mas vamos direto à resposta. Segundo Aristóteles, não é qualquer amor que realiza a noção de amizade, mas somente um amor de benevolência, pelo qual queremos o bem a quem amamos. Se, porém, não queremos o bem daquilo que amamos, antes queremos para nós o bem que há neles, quando, por exemplo, dissermos amar o vinho ou o cavalo. Não há amor de amizade, mas um amor de concupiscência. Por isso seria ridículo dizer que alguém tenha amizade pelo vinho ou pelo cavalo. Entretanto, a benevolência não é suficiente para constituir amizade. É preciso que haja reciprocidade do amor, pois um amigo é um amigo. Ora, essa mútua benevolência é fundada em alguma comunhão. Logo, já que há certa comunhão do homem com Deus, pelo que ele nos torna participantes de suas bem-aventuranças, é preciso que há certa amizade no fundo dessa comunhão. É a respeito dela que diz na primeira carta aos Coríntios: ser fiel a Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho. Um amor fundado sobre essa comunhão é a caridade. É, pois, evidente que a caridade é uma amizade do homem para com Deus. E só ressaltando, na internet não é bom colocar vídeo muito longo, que a caridade é a principal das virtudes teologais. Delas é que surgem todas, este segundo está na primeira carta a Coríntios, capítulo 13, se não me engano. Boa tarde a todos.